Meus prezados e queridos irmãos, nesse momento eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças ao meu bom e eterno Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos meus distintos e queridos irmãos para postar o comentário de mais uma das nossas missões da CPAD. Hoje nós temos um tema maravilhoso, uma lição, a lição de número 12, de 22 de março de 2026. A lição de hoje ela tem um título maravilhoso, que ela vai estar tratando sobre o Filho e o Espírito Santo. Como nós vimos nas lições até aqui, essa já é a penúltima lição. Nós estamos tratando da Trindade e mesmo quando nós trabalhamos sobre cada pessoa individual, o Pai, sobre a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, sempre nós vimos, a presença da Trindade, que é algo, assim, inegável, apesar de estar além da nossa compreensão, entender ou compreender, melhor dizendo, a Trindade, mas a evidência da existência da Trindade é algo plausível na Bíblia e em todas as lições que nós estudamos. Essa lição ela propõe falar desse relacionamento do Filho com o Espírito Santo. Nós vimos na lição passada, nós tratamos do relacionamento do Pai com o Espírito Santo e essa lição não será diferente. Nós vamos presenciar aí, no caso, a menção à Trindade de uma forma muito clara, mas o objetivo é mostrar qual a relação do Filho com o Espírito Santo. Esse é o título da lição. O texto áureo da nossa lição nos apresenta: "E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que lhe te há de nascer será chamado Filho de Deus." Lucas, capítulo 1, verso de número 35. Não vou estar fazendo comentário desse texto neste momento, porque ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe. A verdade prática da lição, ela nos apresenta: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito Santo, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito Santo capacita. Então, em momento algum, a obra da redenção, ela é um trabalho de uma única pessoa. As três pessoas da Trindade, elas estão presentes na obra da redenção, e aqui a verdade prática que nós acabamos de ler nos apresenta que o Filho de Deus, ele cumpriu, o ministério determinado pelo Pai na dependência do Espírito Santo. Ou seja, Jesus, ele foi revestido do Espírito Santo enquanto homem, que ele nunca deixou de ser Deus, e todo o seu ministério ele fez debaixo do poder do Espírito Santo, Espírito esse enviado pelo Pai, assim também como o Filho foi enviado pelo Pai. Em síntese, esta é a verdade prática. O comentário da lição, nós vamos primeiro a leitura bíblica em classe, nos apresenta o seguinte: e no sexto mês foi o anjo Gabriel, tá no livro de Lucas, não falei a referência, Lucas, capítulo de número 1, o verso de número 26 ao 38. Lucas, capítulo 1, versos 26 ao 38. Aí o verso 26 nos diz: "E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria." Esses dois versos, versos 26 e 27 do capítulo de Lucas,
nos fala exatamente sobre a visita que Maria recebe do anjo mensageiro, que é o anjo Gabriel, e nos diz que essa visita ela se dá no sexto mês. O contexto imediato já vai deixar bem claro o que refere ao sexto mês, mas como está no início essa expressão, a ideia aqui, sexto mês, é o sexto mês em que Isabel, que era prima de Maria, que seria a futura mãe de João Batista, que seria um precursor de Jesus. Então, Deus já viu uma promessa sobre alguém que viria preparar o caminho do Messias, e esse alguém foi exatamente João Batista. João Batista ele era filho de Isabel, e Isabel era prima de Maria, que seria a mãe de Jesus. Então, quando o texto diz aqui que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da região da Galiléia chamada Nazaré, esse sexto mês é o sexto mês em que Isabel, prima de Maria, se encontrava grávida. Esse é o sentido da expressão sexto mês. Portanto, no sexto mês de gestação de Isabel, inclusive Maria não sabia que Isabel estava grávida. Nesse sexto mês, o anjo mensageiro ele foi então à região da Galiléia, a uma pequena cidade chamada Nazaré, na qual morava uma jovem noiva e o seu futuro esposo, que era Maria, e o seu noivo José. Então, diz o texto que esse anjo apareceu a essa virgem que estava desposada com um varão cujo nome era José, ou seja, estava noiva, prometida em casamento, e José, ele era da casa de Davi, e isso é muito importante, porque as promessas, desde o Antigo Testamento, apontavam para alguém que viria assentar no trono de Davi, e essa é uma promessa escatológica. Portanto, Jesus deveria ser um descendente de Davi. Então, nesse caso aqui, a descendência de Davi era por parte do seu pai adotivo, que é José, e exatamente Maria, então, era quem estava desposada, noiva de José, que era da casa de Davi. Portanto, esse seria o futuro esposo da Virgem Maria. Verso de número 28 diz o seguinte: E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Salve, agraciada, a saudação, aqui salve é uma saudação, e a agraciada, que seria, no caso, ela havia achado graça diante do Senhor. Então, essa era a saudação do anjo Gabriel: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Então, essa era a saudação que Maria recebia da parte daquele ser espiritual, e isso para ela era algo totalmente incomum. Ela ficou perplexa porque ela não entendia essa saudação, certamente nunca havia ouvido, e era um ser espiritual, era um ser celestial, não era um ser material. E Maria, então, diante dessa saudação, ela fica perturbada, no sentido de não entender o que aquilo significava. Aquela presença desse ser e muito menos aquela saudação, que ela era agraciada, que o Senhor era com ela e ela era uma pessoa bendita, ou seja, bem-aventurada, feliz, abençoada por Deus, eh, pelo que ela geraria, e ela seria então essa pessoa, ela era uma pessoa bendita entre as mulheres. Então essa é a saudação a princípio, no momento ainda ele não fala sobre
o filho que ela teria, e diante dessa saudação, o verso 29 nos diz o seguinte: "E vendo ela", Maria vendo então aquele anjo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Ou seja, ela ficou perturbada com aquelas palavras e ficou a imaginar, a refletir, a inquietar-se sobre o que significava ou significaria aquelas expressões. E é claro, o anjo vai então explicar a ela que de fato estava acontecendo. Então, o verso de número 30, o anjo então diz: Disse-lhe então o anjo, Maria, chama pelo nome, vem algo bastante estranho, que ela nunca tinha visto esse ser, e ele a chama pelo nome. Ele diz: Maria, não temas, ou seja, não fique com medo dessa experiência, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, diante de Deus, certamente Maria aqui era uma jovem temente a Deus, era, no caso, uma judia que conhecia a Deus, e o anjo então diz para ela: Olha, você não tenha medo, porque você achaste graça, achaste favor, benefício diante de Deus. Verso 31: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Imagine, Maria recebendo uma notícia como essa. De repente, um ser espiritual a chama de bem-aventurada, ela estranha o que seria aquela informação, ele diz que ela não temesse e já lhe dá a informação que, uma vez que ela havia achado graça diante de Deus, Deus a havia escolhido, que ela então, ela estaria, a partir de então, estaria grávida e ela conceberia um filho e, inclusive, já dá o nome do filho, que esse filho receberá o nome de Jesus. Isso para uma jovem virgem. Certamente é algo sobrenatural. A encarnação de Jesus é um dos absurdos da fé, no sentido de que a mente humana não compreende, a razão não aceita, não dá conta, e é por isso que é fé. A encarnação de Jesus é algo que se aceita pela fé, mesmo não compreendendo. O certo é que nós temos agora Deus enviando um anjo e dizendo a Maria que Deus a havia escolhido, e o mesmo Deus que havia criado a Maria, que havia criado o ser humano e a mulher com a capacidade de reproduzir, de ovular, esse Deus, na pessoa do Espírito Santo, estaria fecundando o óvulo, no ovário de Maria, e ela haveria de ter uma gestação, de se achar grávida, e no tempo comum, como qualquer uma outra mulher, ela daria à luz um menino, um filho homem, e esse homem seria Jesus. E logo em seguida fala da missão desse homem, que ele exatamente viria como um cumprimento da promessa de Deus para poder redimir o mundo dos seus pecados. Então, essa é exatamente a informação, a notícia que Maria tem. Ela estaria grávida, conceberia, daria à luz um filho, e o nome dele seria Jesus. Diante dessa informação, o anjo ainda diz: E este menino, ele será grande, grande no sentido do alcance, da figura que ele se tornaria na humanidade, ele de fato mudaria a história da humanidade. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aqui é Filho com letra maiúscula, e o Altíssimo é referindo-se a Deus. Ou seja, Maria, você vai estar grávida de um menino,
que será o Filho de Deus. Você estará grávida do Filho de Deus. Ou seja, o Deus Altíssimo, ele encarnará no teu ventre. E você será a mãe, no caso, do Filho de Deus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. É o anjo, continua dizendo a Maria: olha esse menino, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo, é, dará a esse menino o trono de Davi, promessa essa que certamente Maria conhecia, todos aguardavam o Messias, e agora essa promessa estaria cumprindo através de Maria. Verso 33: e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, imagine Maria ouvindo essas palavras. Não dá nem para ter ideia da reação, da forma como Maria se sentiu. E aí, na sequência, no verso 34, nós temos então a reação de Maria diante dessas palavras do anjo. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço o varão? Que é bem importante essa afirmação de Maria, porque ela está dizendo: olha, eu nunca tive relações sexuais com homem algum. A ideia aqui de conhecer, e na Bíblia essa é uma linguagem bastante utilizada, a ideia de conhecer, ela está, em boa parte dos contextos bíblicos, está ligada à questão da relação sexual. E aqui o texto, Maria vai então responder ao anjo Gabriel, dizendo: olha, mas como isso será possível se eu não conheço o varão? Então, aqui ela já descarta qualquer possibilidade de ter tido uma experiência sexual anterior, que é o meio natural que uma mulher possa se engravidar e dar à luz a um filho. Então, ela diz: olha, eu não conheço varão, não conheço homem algum, nunca tive relação sexual com homem algum. Como isso será possível? Como poderei me engravidar? Isso na história, exceto aqui no caso de Maria, que era algo sobrenatural, isso jamais havia acontecido. Então, diante dessa afirmação sábia, dessa afirmação lógica de Maria, o anjo então lhe responde. E respondeu o anjo e disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, aqui, o Deus Espírito Santo, que com letra maiúscula, e a virtude do Altíssimo, que é a virtude de Deus, o Espírito Santo, viria sobre Maria, e a virtude, o poder de Deus te cobrirá com a sua sombra. A sombra, sempre na Bíblia, ao falar da presença de Deus, no tabernáculo, no deserto, sempre há a menção da sombra como sendo a glória de Deus. Então, aqui a própria ideia da virtude e a sombra é uma espécie de uma repetição, um recurso de linguagem, que é o neologismo, que é exatamente essa ideia de uma frase, um pleonasmo, melhor dizendo, é que eu não tenho algum canto, não, neologismo é a criação de uma nova palavra, pleonasmo quando uma palavra ou uma frase reforça aquilo que já foi dito anteriormente. Então, aqui, nesse sentido aqui, quando o anjo diz que o Espírito desceria sobre Maria e a virtude do Altíssimo encobriria, aí a ideia de dizer sobre o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, que é uma referência ao próprio Espírito Santo, ao poder de Deus, haveria de encobrir Maria com a sua sombra, que fala da presença, da virtude de Deus. Essa é exatamente a ideia aí desse recurso literário, que é exatamente o pleonasmo. Bem, aí na sequência, ao dizer essas palavras, ele continua dizendo: pelo que também o santo, seja com letra maiúscula,
que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Então, as expressões, elas estão reforçando uma a outra, que é essa ideia exatamente do pleonasmo. Verso de número 36. E aí, entra agora o contexto que eu falei do verso 26, que fala do sexto mês. Então, o anjo vai dar informação para Maria sobre a sua prima Isabel. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Isabel concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéril. Então, o anjo está dizendo: olha, Isabel, a tua prima, que já era idosa e estéril, ela já está grávida já faz 6 meses. E eu acho interessante porque o anjo dá essa informação a Maria. Exatamente, é uma prova de que, de fato, era Deus que estava falando com Maria, tanto é que Maria vai visitar a sua prima Isabel, e chega lá e encontra a Isabel grávida, e o filho que estava no seu ventre, que era João Batista, ele é cheio do Espírito Santo ao ouvir a saudação de Maria. Então, aquilo ali confirmaria que, de fato, aquela experiência que Maria teve, ela vinha da parte de Deus. Daí Deus dá este sinal. Deus fala a Maria quanto à gravidez de Isabel, que já estava no sexto mês. Verso 37, aí o anjo vai dizer: olha, porque para Deus nada é impossível. Ou seja, era impossível para a ciência e para os homens que Isabel, velha e estéril, viesse a engravidar. Isso era impossível, é impossível, como também era impossível Maria, uma virgem, sem ter relações sexuais com homem algum, se achar grávida. Isto era impossível para o homem. Porém, o texto aqui deixa bem claro que para Deus nada é impossível, ou seja, Deus pode todas as coisas. Aí o verso 38 diz o seguinte: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, nós temos aqui a resposta de Maria diante do desconhecido, diante do inesperado, diante do sobrenatural. É uma resposta e um posicionamento que deve ser copiado, que deve nos inspirar, como nos mantermos diante de Deus enquanto servos dispostos a fazer a vontade de Deus. Mesmo diante de todo o absurdo que aquela situação, de fato era, humanamente falando, Maria, ela se dispõe e diz: olha, eis-me aqui, que cumpra na tua serva a vontade do Pai, a vontade de Deus. Essa foi a resposta de Maria em obediência à voz de Deus, e depois dessas palavras, o anjo, então, se despede de Maria. Então, nós temos aqui já na lição, como o título da lição é falar da relação Filho e Espírito Santo, nós temos aqui exatamente que a relação na encarnação entre o Filho e o Espírito Santo é exatamente que foi o Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre de Maria, e o poder de Deus, é claro, do Pai, a encobriu, e aquele que nasceria de Maria seria exatamente uma obra tanto do Pai quanto do Espírito Santo, que trazia, materializava, no caso, o Filho, Deus Filho, no ventre de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Comentário da lição, a introdução. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade,
Essa lição revela como o Espírito Santo participava ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Ou seja, mostra que a resposta que se espera de um crente à obra da redenção é exatamente a resposta da fé. Maria, pela fé, ela aceitou ser usada por Deus para que o Messias nascesse no seu ventre, e da mesma forma, pela fé, nós devemos responder à proposta divina de salvação do Espírito Santo no nosso coração, para que nós tenhamos um novo nascimento, nascimento do Espírito, que é o ato do nascer de novo. A nossa resposta, o que espera de nós, é exatamente a fé, porque somos salvos pela graça, mediante a fé, que é a resposta que Deus espera do homem, de cada um de nós. Tópico primeiro: o Espírito e a concepção do Filho, aqui o Espírito Santo. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento de Jesus. Daqui eu vou estar lendo, só pontuando algumas coisas, porque o texto em si, que acabei de refletir, ele é bastante claro, não há necessidade de comentários mais aprofundados. Mas vou ler aqui a lição e pontuar alguma coisa. O anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, lá na região da Galiléia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, lhe faz uma revelação surpreendente: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e ainda lhe diz: e por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino seria filho do Altíssimo. Maria vai demonstrar uma perplexidade natural, não é natural no sentido, era a reação que se esperava. Ela não entende como isso poderia acontecer, uma vez que ela era virgem. A respeito, o anjo lhe assegura que para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, ela vai declarar ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, que cumpra-se em mim a tua palavra. Então, temos aqui exatamente o anúncio do nascimento de Jesus e a postura de Maria diante da voz de Deus. Subtópico 2: o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é uma explicação singular e miraculosa, ou seja, única e milagrosa essa concepção. Descerá sobre ti o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, que é o pleonasmo, porque ela vai exatamente em que consiste? Na ideia de dizer que o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo. O Espírito Santo e virtude do Altíssimo são basicamente a mesma coisa. Então, é esse reforço de linguagem, onde uma frase reforça o sentido da outra, que é um recurso literário, uma figura aí de linguagem, que é exatamente o pleonasmo, como falamos no início. Portanto, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, que cobriria Maria com a sua sombra. Como já é estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, o que já falei. Reporta-se à nuvem da presença divina, por exemplo, da transfiguração, lá no tabernáculo, no deserto, etc. E sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Então, essa nuvem que reflete a presença de Deus também fala do poder criativo de Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito Santo, projetativa e criadora. Ela é projetativa e ela é criadora. A sombra do Espírito, que ela exatamente projetou sobre Maria, e Maria no seu ventre estaria
dando à luz a um filho. Desse modo, elucida o anjo: a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo. Por isso, o menino será chamado Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, a pureza e a santidade do Filho. Se ele era gerado pelo Espírito Santo, ele seria puro, ele seria santo, ou seja, seria separado de Deus, ou separado por Deus, ou um separado dos homens, e, é claro, dedicado a uma vida de obediência ao Pai Celestial. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo, do grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino, que é o que nós devemos fazer na nossa vida diária. No caso de Jesus, designa um atributo divino, que é a santidade. Deus é santo e Jesus também era santo. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Se tornou carne, mas não tinha a natureza pecaminosa. Ele é o segundo Adão, eu prefiro a expressão último Adão. Ele é o último Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser um cordeiro sem defeito, imaculado, à semelhança daquela metáfora ou daquele símbolo do cordeiro da Páscoa, o que representa ali a libertação da nação de Israel do Egito, que prefigurava, apontava para um cordeiro futuro que viria tirar o pecado da humanidade, como João Batista apresenta, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. Então, Jesus é exatamente esse cordeiro, puro, sem defeito, imaculado, que seria imolado em favor da humanidade para tirar o pecado da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade do Filho é a base da nossa redenção, da nossa justificação e da nossa santificação. Somente ele foi capaz de cumprir toda a lei. Toda a lei apontava para Jesus, a lei mostrava o homem o seu pecado, a sua incapacidade e a necessidade de um Salvador, que viria no futuro. E Jesus era exatamente esse Salvador. Portanto, Jesus ele era o cumprimento da lei, porque tudo apontava para ele. Então, Jesus era capaz de cumprir, ele era o cumprimento da lei, de oferecer um sacrifício perfeito diante de Deus, já que todos os sacrifícios de animais, apesar do animal ser puro, sem defeito, mas era necessário repetir, era sangue de um animal, era um sangue alheio, e o homem continuava pecando, inclusive os sacerdotes que faziam o sacrifício. Daí a necessidade de um sacrifício definitivo, perfeito, e alguém perfeito, que não precisasse oferecer o segundo sacrifício. Então, Jesus ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, ele é tudo aquilo que o homem precisava para retornar à comunhão com Deus. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que é o novo nascimento, é uma obra do Espírito Santo, não é uma obra da religião. Então, nós temos aqui que, espiritualmente, nós nascemos do Espírito que nos santifica à imagem do Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O tópico 2, o Filho e a sua relação com o Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, João lá 1, verso de número 14, o Verbo é a palavra, o Verbo, através do Verbo, tudo foi criado, e no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, essa expressão que João refere ao próprio Jesus enquanto Verbo, Logos divino, e dentro desse contexto aqui, a palavra Logos era muito bem conhecida como sendo a razão, a sabedoria humana, e aqui agora está falando de um Logos encarnado, um Logos eterno, que é exatamente a razão, a palavra divina. Então, aqui o texto vai dizer que, ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho, que é o mistério que estava escondido desde o início dos séculos, antes que houvesse o homem, que é exatamente a
a vinda de Cristo, o Deus pisando na história humana. É o mistério revelado. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria. Então, Jesus, enquanto Verbo, Cristo, enquanto Verbo, enquanto Palavra, enquanto Deus, ele não passou a existir em Maria, ele sempre existiu. Em Maria, o Jesus, homem, ou seja, a visitação de Deus ao homem, sim, ela é materializada em Maria, mas antes que Maria existisse, Jesus, no caso, enquanto Deus, o Cristo, ele já era, ele sempre foi. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e com o Filho. Isso indica que na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo estabelecido por Deus, o Verbo assumiu a natureza humana, que é a natureza humana, mas não deixou de ser Deus, assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. É o que na teologia nós chamamos de natureza hipostática, que é natureza divina e natureza humana ao mesmo tempo. Duas naturezas distintas que não se misturavam. Ele era totalmente Deus, totalmente homem, porém, pelo que eu entendo, o ministério que Jesus realizou aqui para a redenção do homem, ele realizou como homem pelo poder do Espírito Santo que o ungiu. Então, ele viveu, sofreu como homem, é claro que ele nunca deixou de ser Deus. Em dados momentos, ele demonstra a sua divindade, mas não lança mão da sua divindade para poder realizar a obra que ele tinha que realizar como um homem, porque foi o homem que pecou contra Deus. E era um homem que tinha que vir aqui, assumir a natureza humana e não pecar. Ser tentado, como Adão foi e caiu, mas ele seria tentado e não deveria pecar, como Jesus não pecou. Então, ele submeteu-se com essa natureza humana, assumindo a natureza humana, ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina enquanto homem. Jesus não usou plenamente de seus atributos divinos, aqui o texto coloca plenamente, eu creio que ele não usou em momento algum seu atributo como homem, mas manifestasse como um Deus, tudo bem, mas para realizar a obra como homem, ele não lançou mão do atributo divino, eu creio que não lançou mão. Aqui coloca exceto quando o Pai permitir pelo Espírito Santo ele se revelar, etc., mas isso não é lançar mão no sentido de fazer a obra que ele tinha que fazer como homem. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo. Jesus foi capacitado. Ele mesmo diz ao ler Isaías que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o capacitou para fazer a obra do Pai. Então, o Espírito Santo porque operou, a obra era operada pelo Espírito Santo, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito Santo na execução do plano estabelecido pelo Deus Pai. Subtópico 2, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus, em seu sentido ministerial terreno, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito Santo. É exatamente isso. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido de compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Ou seja, Jesus, nunca deixando de ser Deus, mas uma vez sendo encarnado, ele viveu na dependência de Deus. Isso quer dizer o quê? Que nós, enquanto cristãos, em momento algum, nós devemos achar que nós podemos viver independente do poder, né, da dependência de Deus, porque Jesus foi um modelo de obediência e de dependência do Espírito de Deus para realizar
o ministério para o qual ele veio aqui à Terra. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito Santo. Terceiro subtópico, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Ele se humilhou e precisava do poder do Espírito enquanto homem. Então, mostra sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito, quando ele estava batizando nas águas, o Espírito desceu ali em forma de pomba, a voz de Deus falou, confirmando o seu ministério. Então, o seu batismo foi confirmado pelo Espírito, pela voz do Pai, como manifestação da Trindade, porque ali estava o Espírito Santo, estava a voz do Pai e o Filho sendo batizado. No deserto, pelo Espírito Santo, ele venceu a tentação como um novo Adão, como o último Adão, ele venceu pelo poder do Espírito e a obediência ao Pai. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres, operados em comunhão com o Espírito, revelaram o reino de Deus à humanidade. Em sua humanidade, submeteu-se, enquanto homem, submeteu-se ao Pai, agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito Santo. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, o último tópico, a Trindade e a missão redentora. Primeiro subtópico. O Pai envia o Filho e o Espírito Santo. A salvação é a iniciativa do Pai, que idealiza a salvação da humanidade perdida. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como um mensageiro, mas como uma oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado, que estava destinada para o homem e caiu sobre Jesus, enquanto carne assumiu os nossos pecados. O Espírito Santo, por sua vez, não é agente passivo, ou seja, ele teve participação, mas em cada passo do ministério de Jesus, ele aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes. Então, a própria obra de redenção efetuada por Jesus, ela é aplicada na vida do homem, o novo nascimento através do Espírito Santo, porque é uma obra do Espírito e não da carne. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta a salvação, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Louvado seja o nome do Senhor. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão, uma expressão da Trindade, do amor trino ao homem. Subtópico 2. O Espírito revela e exalta o Filho. João, isso aqui é bem interessante. O Espírito Santo, sendo Deus, ele veio para exaltar Jesus. Inclusive, quando ele substitui Jesus aqui no seu ministério, ele está aqui para exaltar a obra, aplicar e exaltar o Filho que foi enviado pelo Pai. Essa é a missão do Espírito Santo. Então, é interessante observarmos isso, que aquele que tem algum dom, alguma capacitação espiritual, ele deve glorificar a Deus, glorificar o Filho e não buscar a sua própria glória, que o próprio Espírito Santo ele não veio aqui para poder exaltar-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mas veio para glorificar o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, que é Cristo,
do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que responderam positivamente pela fé à graça salvadora. Assim, toda obra genuína do Espírito Santo é profundamente cristocêntrica. Então, alguém que diz fazer algo em nome do Espírito Santo, no poder do Espírito, e que está buscando glória para si ou para a sua religião, que não glorifica a Cristo, essa obra não é de Deus. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia, ou seja, toda manifestação espiritual deve ser para glorificar a Cristo. Tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito Santo, porque Cristo é o centro da obra do Espírito, ou seja, Cristo ele é de fato o centro das Escrituras. Por fim, o último subtópico, a fé e a submissão do crente. Aqui vai fazer um paralelo entre a fé e a submissão de Maria, e assim como ela, pela fé e pela sua submissão, no seu ventre foi gerado o Filho de Deus, da mesma forma todos nós, mediante a fé e a submissão, devemos, é a única maneira do Espírito Santo ser gerado em nós, Cristo ser gerado em nós, nos dando uma nova vida. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Não somos agentes da redenção, nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total é nossa função. Assim como um filho se submeteu ao pai e foi ungido pelo Espírito, também um crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que ele espera de nós é a fé, o arrependimento e a obediência. É o que o Espírito Santo espera de cada um de nós. Por fim, conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma fé ou a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Ou seja, a resposta e a posição de Maria diante do chamado de Deus deve servir como um modelo de fé e de obediência a todos aqueles que querem ser adotados pelo Espírito Santo através da obra de Cristo na família de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo permaneça falando com cada um de nós, que nós possamos entender e valorizar tão grande salvação. Graça e paz a todos, em nome de Jesus.